Olá, tudo bem? Hoje acredito que vocês estejam assistindo no sábado, tá? Não é o mesmo momento que nós gravamos, mas é o encerramento da nossa semana acadêmica. Cada noite teve uma atividade diferente, com pautas que dialogam aspectos bem teóricos, conceituais do direito e outros que circulam por saberes que complementam a formação. Eu encerro a nossa jornada de estudos com um profissional que talvez muitos de vocês já conheçam, formado em Direito, meu colega de trabalho, estamos gravando aqui no nosso escritório, e também meu irmão, por isso da semelhança que alguns devem conhecer já, né? E devem, enfim, né? Já acompanham pelas redes, sabem quem é. Embora a gente trabalhe juntos, viva juntos, tenha uma sociedade juntos, é a primeira vez que o Dr. Christian Baltazar, que aqui está na função de Christian Baltazar e não pela nossa afinidade familiar ou até mesmo profissional, compartilhando com vocês um pouco do que ele faz, né? E vejam que quantos anos fazem que tu sempre acompanhas toda a trajetória, né? Não é professor do curso, mas acompanhou os bastidores tanto do surgimento, planejamento do curso de Caxias do Sul, como também o mais jovem da unidade de Porto Alegre. Deu muitas sugestões, né? Torceu junto. E desde o início, né? Pensando aqui desde muitos anos, mas nunca tinha coincidido em dar uma palestra para os alunos. Então, em primeiro lugar, quero agradecer, Dr. Christian, por todo o teu esforço, né? Por tudo que tu sempre fizeste durante todos esses anos, que faz com que o encontro de hoje seja possível, porque é também por conta desses profissionais que amam o direito e que auxiliam no planejamento dos cursos que eles dão certo nas nossas unidades. Seja muito bem-vindo para encerrar a nossa jornada, a nossa semana acadêmica do direito de Caxias do Sul e Porto Alegre. Muito obrigado, professora Fernanda. Como bem dito, a gente há muitos anos já trabalha junto nessa lida diária, tanto do escritório quanto em algumas coisas da EdTech. A gente sempre consegue se auxiliar de alguma forma ou de outra para tornar possível tanto a realização do curso como da nossa vivência como advogados. E espero conseguir, através da minha fala, inserir alguns no que é a leitura para o advogado, assim como apresentar algumas sugestões de livros que podem ser muito interessantes e muito boas para a complementação e principalmente para o auxílio realmente na experiência do que é ser um advogado e também para a sua própria vivência. Bom, e dentre as características do Dr. Christian, tem uma em especial que foi o que fez com que eu pensasse nele para o encerramento. O Christian, para mim é Christian, né? Ele tem uma facilidade em fazer correlações de livros que não são os livros tradicionais do direito, então não são doutrina jurídica, mas que ele consegue fazer uma utilização, se é que eu posso dizer assim, né? Ele utiliza o conhecimento dessas outras leituras nas práticas cotidianas, seja na gestão da carreira dele, no atendimento de clientes, nas estratégias para fazer uma defesa. E é por isso que hoje eu convidei ele. Logo já vou passar a palavra para ele, vou sair aqui da tela, senão eu fico o tempo todo falando. Convidei ele para que ele dê sugestões de leituras. Antes de sair, eu quero fazer uma provocação. E aí, com isso, já deixo a tarefa dele com vocês. Sim, né? Eu tinha que Obrigado. deixar uma tarefa. Que tu fales, antes de falar das obras em si, que tu fales da importância da leitura de outras áreas para ti, na tua formação e na tua atividade cotidiana. Se quiser contar um pouco o que tu faz, para que os alunos que estão nos ouvindo também compreendam. Perfeito. É uma baita provocação, né? Já saiu largando a morta, basicamente, de tudo que a gente pratica e tudo que a gente acredita. Basicamente, a correlação que a gente pode fazer entre as leituras e o dia a dia como profissional do advogado ou até mesmo para a nossa própria vida, elas são muito assim pontuais e muitas vezes tu tem que ter um certo nível de abstração das coisas. Porém, como profissionais do direito, a gente sempre consegue fazer nós somos profissionais de uma área central,
onde nós temos que juntar muitas coisas ao redor de nós. Então, essas leituras elas são importantes para quê? Para a gente consiga fazer os elos de ligação entre as outras áreas que devemos trabalhar também com o direito. É muito interessante a gente poder fazer essa correlação, porque o profissional do direito, muitas vezes nós ficamos atravancados em doutrinas exclusivas do direito, muitas vezes ficamos atravancados em legislações e em pontos que são complexos de se desenvolver outras áreas. Muitas vezes nós somos focados no direito. Porém, a gente vê hoje em dia que a advocacia ela se tornou uma coisa muito mais complexa do que o direito em si. Assim como todas as outras carreiras jurídicas, hoje em dia não dá para se falar em um juiz que consiga ler tão somente a legislação e determinar tudo pela legislação. Hoje em dia, cada vez mais, com uma advocacia mais humanizada, nós temos que prestar atenção nos clientes, temos que prestar atenção nas relações e, através disso, espero sim conseguir manejar e informar vocês do que é a prática no dia a dia de um escritório. Eu fiz um apanhado de alguns livros aqui que eu acho que são interessantes para a formação, não só como profissional, mas como pessoa também, que trabalhe com o direito, mas que possa ajudar todo mundo. Espero conseguir fazer pelo menos parte do que me foi pretendido agora e conseguir ajudar vocês a ter uma nova experiência em face aos livros e enxergá-los de uma forma um pouco diferente. Muito obrigada. Então agora ficam vocês aí do outro lado também, com a tarefa de depois, né, comentar que livros já tinham lido, se conhecem algum, se concordam com o que vai ser dito. Eu vou sair de cena, deixar o espaço para o meu colega. Agradeço desde já, novamente, né, tua disponibilidade em auxiliar, sempre nos bastidores, auxiliando ao longo desses anos, e hoje dando uma pontinha do teu conhecimento para quem vai escutar esta tua fala. Obrigada, vou sair daqui e deixar o palco todo para você. Obrigado. Boa tarde, boa noite, pessoal, aos que me acompanham. Agradeço inicialmente a fala da doutora Fernanda, a Prof. Fernanda, não sei como vocês conhecem ela, mas aqui no escritório é a Fer, eu sou o Cris, e a gente vai se tratando assim e a gente acaba perdendo essas formalidades, digamos assim, no dia a dia. A provocação realizada por ela é muito complexa e, ao mesmo tempo, ela é instigante para a gente falar por mínimo, assim. Como vocês vão poder ver, tanto eu quanto ela, a gente tem algumas características. A gente é um pouquinho doido. A gente vai voltando, indo e voltando e às vezes fica um pouco complicado de acompanhar o raciocínio. Qualquer dúvida, ao final eu vou deixar meu e-mail para vocês mandarem e-mails que tenham de dúvidas, sugestões, assim como perguntas que eu possa vir a responder e tentar deixar vocês o mais tranquilos possíveis. Bom, quanto ao propósito principal da minha palestra, ela é instruir vocês em que sentido? Em ver principalmente a advocacia, porque hoje eu trabalho com advocacia. Eu sou formado desde 2013, trabalho no escritório desde mais ou menos 2008, então fazem assim, uns 14 anos, mais ou menos. Desculpa, eu estava fazendo a conta. Faz mais ou menos uns 14, 15 anos que eu trabalho dentro de um escritório. É importante essa vivência por quê? Porque, cara, eu já vi de tudo aqui dentro. E às vezes eu ainda me surpreendo. Então, é importante ter essa visão e principalmente ter a compreensão de um todo. Hoje em dia, o que eu vejo dentro do escritório acontecer muito? Principalmente, não só no meu escritório, mas em outros escritórios também. Falhas de comunicação, falhas no trato com o cliente, e isso faz com que muitas coisas sejam perdidas em razão dessas pequenas falhas que são comprometidas pelo profissional. Vejo que na advocacia, assim como em outras áreas, nós temos que fazer o quê? Evoluir cada vez mais, estar cada vez mais próximo dos clientes e ter uma fala muito mais próxima, pois assim a gente vai conseguir manter os nossos clientes, angariar nossos clientes e se tornar um profissional de sucesso. Bom, para iniciar essa roda toda, eu acho que o ponto base para nós é um livro muito interessante, que ele é um livro bem novinho. Ele foi lançado em 1936 por Dale Carnegie, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aos mais pragmáticos vão pensar que, meu Deus, o que esse advogado está querendo falar com como fazer amigos e influenciar pessoas?
É uma situação, assim, é engraçado, na verdade, esse livro, porque o título, ele é um pouco dúbio, mas ele é bem legal, tá? Eu juro que a gente aprende muita coisa boa através dessa leitura. Ele é um livro que já tem mais de 50 milhões de exemplares vendidos. Então, uma das coisas que eu sempre analiso quando eu escolho algum livro é a relevância que ele tem na minha leitura, no meu dia a dia, assim como a prova do tempo. A prova do tempo ela é muito interessante porque ler livros velhos, eles já se provaram no tempo. Um dos livros mais velhos que a gente tem é qual? A Bíblia. Não tomando para um caráter doutrinário nem religioso, mas a Bíblia, muito embora muitas pessoas não acreditem ou não levem fé, digamos assim, nisso, é um livro que ele se provou no tempo. Ele já foi escrito há muito tempo, ele continua sendo escrito, foi o livro mais vendido não, mas o mais ah, não comercializado, mas o livro mais produzido na história, e ele ainda possui uma força muito grande. Então, a prova do tempo nessa questão foi muito expansiva. Assim como o do Dale Carnegie, que o que ele trata basicamente? No início, ele trata um pouco mais como lidar com as pessoas. Por que é importante lidar com pessoas hoje em dia? O advogado, na nossa gestão, assim, digamos, mais atual, a gente não lida com... A gente lida, sim, com processos, mas o processo ele não é o ponto focal da situação. O ponto focal da situação são os problemas envolvidos. E as pessoas são o nosso principal problema. A gente vê que a legislação, geralmente ela tem alguns julgamentos, pode ter alguma divergência, mas as divergências elas são muito próximas. Então, geralmente o que acontece? Para a formação de algum litígio, existe um problema com as pessoas. Então, para a gente conseguir organizar tudo isso, é importante para o profissional que ele saiba lidar com essas pessoas. E também que a gente consiga construir boas relações, tanto com os nossos clientes, como com os nossos adversários, digamos assim, nas audiências, nossos colegas, como também com as partes contrárias, que a gente consiga criar um relacionamento efetivo com as pessoas para a solução desses problemas. No meu ponto de vista, o principal objetivo do advogado hoje em dia, ele não é tão simplesmente a resolução processual, e sim que o problema seja resolvido de uma forma efetiva para o cliente, para que a gente tenha a melhor solução dentro das possibilidades. Lidar com a parte contrária, saber lidar com o juiz é sim um ensinamento básico e necessário para que a gente consiga fazer isso. Além disso, esse livro, de uma forma sucinta, ele também ensina as pessoas a gostarem de trabalhar contigo. É complicado, nem sempre a gente gosta, mas necessariamente se a gente tem pessoas que gostem de trabalhar conosco, é muito mais fácil de lidar, tanto no trato diário quanto também no trato de uma audiência, por exemplo. Um advogado da parte contrária, que nós não temos tanta afinidade, geralmente faz com que os nossos clientes tenham problemas com este outro advogado. Faz gerar algum tipo de ruído na comunicação e acaba se tornando uma coisa bem mais complicada. Então é importante a gente saber lidar com essas situações. Ensina também, de certa forma, tanto como conquistar essas pessoas a pensarem do seu modo, ensina estratégias para fazer isso, ensina estratégias de que para te conseguir fazer a apresentação da ideia numa formatação que a pessoa entenda e também que tu consiga moldar o pensamento dela através do teu, não de uma forma forçosa, não sendo uma imposição, mas através de uma metodologia tranquila que a pessoa vai conseguir entrar dentro do teu pensamento e principalmente ser compreendido. Geralmente o nosso problema de comunicação básico e o nosso conflito, ele existe pela falta de comunicação. Às vezes conseguindo comunicar melhor, a gente consegue fazer com que a pessoa, digamos assim, venha para o nosso lado, que ele não que troque de postura, mas que consiga ao menos ter um pouco menos de rejeição a nossas proposições. Além disso, ele é um manual prático para manipular um pouco. Manipulação, mas não uma manipulação que a gente não tem que entender a manipulação como uma coisa ruim, mas mais como uma condução. A gente tem que fazer as coisas para que elas sejam os nossos trabalhos, para que eles consigam conduzir as pessoas para os resultados que a gente pretende, que seja esse resultado o melhor para o nosso cliente. Então, é um livro que te ensina muita coisa boa, é um livro que tu pode levar tanto para a vida pessoal
quanto também para a questão do profissional. Digo isso não somente na relação para com o cliente, mas também na relação para com as outras partes, advogados, juízes, promotores e dentre todas as outros formadores de opinião e que vão influenciar direta ou indiretamente a nossa propositura de lead ou do problema vivenciado pelo cliente. Além desse livro, eu trouxe 5, tá? Eu não vou ser muito chato. Sinceramente, quando a doutora Fernanda me pediu assim, escolhe alguns livros legais para falar, eu acho que eu estava com uma lista de uns 20. Aí eu, reduzi um pouco. Daí eu consegui uns 10. Daí daqueles 10 eu fiquei pensando e fui fazendo análise, fui vendo. Eu acabei com 5 apenas. Esse primeiro já passamos, mas agora eu vou apresentar para vocês outro livro, que é o livro um pouco mais jovem. Esse não passou pela prova do tempo, mas ele se prova em outras questões, porque é um livro um pouco mais informal e um pouco mais atualizado ao momento atual, que é o livro Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira. É um livro de 2019 e ele auxilia no quê? Ele auxilia em umas estratégias de negociação e assim como comunicação para o negócio, para a gente poder fazer a aplicação direta. Quando a gente pensa em comunicação e gatilho mental, a gente sempre pensa alguma coisa, é aquele gatilho que vai ativar alguma coisa que vai ter um resultado. E realmente, isso é muito interessante, por quê? Porque realmente funciona. Algumas coisas dos gatilhos mentais utilizados pelo Gustavo Ferreira na descrição, elas são utilizadas no nosso dia a dia. Assim, para a negociação, assim como no nosso dia a dia em negociações tanto complexas quanto básicas. A gente utiliza essa urgência, essa escassez, a prova social, autoridade, especificidade, para a gente conseguir as coisas e delimitar os nossos problemas. Além disso, ele tenta de uma forma básica e bem tranquila passar isso tudo para o conhecimento do profissional. É interessante a utilização desse livro, por quê? Porque no trato pessoal, os gatilhos, eles podem fazer, por exemplo, num atendimento, tu ativar os gatilhos mentais certos na pessoa que está para te contratar, às vezes ajuda a fechar um atendimento, não levando isso para o lado, digamos assim, complexo da situação, mas levando para o lado de que nós somos advogados e nós somos empreendedores. Nós precisamos fechar contratos, porque fechar contratos é a nossa base de negócio. Nosso negócio, muito embora ele é resolver problema, mas a gente resolve o problema que a gente é contratado. Não acredito que na advocacia muitas vezes a gente vai sair resolvendo problemas a esmo. Esse não é o ponto. O ponto é ser contratado para resolver o problema e, através da contratação, exercer a melhor advocacia para a solução do problema. Muitas vezes nós precisamos fazer o que para o cliente? Para ele entender por que nos contratar, ele tem que saber que nós somos uma autoridade. O fato de a gente chegar e conversar com o cliente e falar, não, eu já fiz, digamos, 20 ações como essa, eu já trabalho há tanto tempo neste ramo, eu já faço tal coisa, é um gatilho mental de autoridade, que a pessoa, ela, a partir disso, já vai começar a pensar em ti como um profissional diferente. Então, é muito importante que o profissional, ao fazer o atendimento, traga esses pontos básicos para que tenha alguns gatilhos mentais ativados na pessoa. Além disso, nós temos que focar nos sentidos da pessoa, nos sentimentos das pessoas, muitas vezes para a gente conseguir fazer essa ativação. Por exemplo, uma pessoa que consegue fazer uma identificação básica de que ela é movida por ganho financeiro. É bem fácil de a gente conseguir ver isso na pessoa quando ela chega para um atendimento, por exemplo. Olha, no seu atendimento aqui, digamos assim, casos similares, a gente já viu questões de ter uma indenização que chega a 50 mil reais. Nossa, tu vê a pessoa quase com os olhos assim, meu Deus, está brilhando, eu quero ganhar 50 mil reais. Isso é a ativação que tu faz a pessoa através de um gatilho mental e que ela vai acabar querendo fazer a contratação ou querer aquilo para ela também. Não necessariamente que tu vá vender isso para ela, tu não vai nunca, jamais prometer uma coisa que tu não possa cumprir e principalmente prometer resultado, entre outras coisas, porque isso fere inclusive o código de ética da advocacia. O que a gente vai querer através da apresentação desses gatilhos mentais? Aqui a gente vai querer fazer com que ela tome uma decisão baseada nas coisas que são verdade,
através da ativação de um gatilho mental que tu consegue fazer com a explicação, gerando esse conteúdo para a pessoa e principalmente, às vezes até mesmo apresentando uma situação que ela não sabia, fazendo com que ela tenha consciência do problema, muitas vezes de uma dimensão que ela não tinha. Por exemplo, nós tivemos uma cliente que ela fez a entrega de um veículo para uma pessoa, passou uma procuração e achou que tudo certo. Só que ela não notou que a responsabilidade dela, muito embora tenha a procuração, é uma responsabilidade muito questionável. Porque, primeiro, ela não ficou com cópia dessa procuração, então o carro ainda está no nome dela. Dentre muitas coisas que podem acontecer, uma delas é o quê? Ela pode sofrer multas, vão todas para o nome dela. Ela não fez contrato com essa pessoa que ela fez a compra e venda do veículo. Ela pode sofrer multas. Essa pessoa pode bater num poste ou bater numa parada de ônibus e matar diversas outras pessoas. O carro está no nome dela, então até provar que o focinho de porco não é tomada, vai muito longe. Até provar que não tem responsabilidade. E são coisas básicas, assim, que tu tem que colocar, digamos, juízo na cabeça das pessoas às vezes. E essas coisas são coisas que elas devem ser ditas para que, tanto que a gente consiga fazer, não basicamente fazer vendas, mas a instrução ela é importante para a ativação dos gatilhos mentais, assim como propõe o Gustavo Ferreira nessa leitura. É complexo, é um livro bem pequeno, mas com certeza para quem deseja atuar na advocacia vai sim conseguir fazer uma boa utilização. Só um minutinho. Além desse livro, eu trouxe um livro aqui também, que é do Ben Horowitz, O Lado Difícil das Situações Difíceis. Ele traz, isso aqui é uma leitura bem complexa. Em que ponto? Tem que ter um grau de abstração muito grande para conseguir chegar nessas conclusões que a gente chega aqui. Quem que é Ben Horowitz? Ele é co-founder da Anderson Horowitz, que eles são investidores de diversas empresas, hoje em dia muito grandes. Eles foram investidores lá atrás, há muito tempo. Eles foram investidores do Facebook, do Airbnb, do Pinterest, do Twitter. E quais são as coisas que a gente aprende através desse livro? Muitas vezes a gente tem o cliente chega para nós, ele nunca chega numa situação fácil, tranquila, sempre chega num momento complicado. E às vezes o que demonstra essa leitura é que as situações difíceis elas tornam-se cada vez mais difíceis e nós como advogados devemos aprender ao quê? A lidar com essas situações tanto para fazer com que o nosso cliente consiga passar por ela, como também conseguir enxergar as coisas positivas e conseguir ter um planejamento a longo prazo. Um livro também que é interessante, que eu não trouxe aqui sinceramente, mas que fala um pouco sobre isso, é a Teoria dos Jogos e Processos Penais. Eu posso até verificar depois o nome bem certinho e passar para vocês, que ele te dá o quê? Ele te dá uma visão de lapso temporal processual e consegue, através disso, fazer com que tu entenda o início, o meio e o fim. Esse livro, ele trata o quê? Quando a gente está no início, a gente está numa situação ruim. Geralmente, no início da situação ruim, ela acaba piorando, até a gente ter o ponto de retorno, que a gente vai começar a subir e a melhorar a situação do cliente. O ponto do advogado é isso, é saber mais ou menos dosar e entender até onde vai essa situação ruim. Entender até onde a gente consegue controlar o cliente, explicar para ele e colocar a consciência necessária para a tomada de decisão e, às vezes, decidir entre o que é ruim e o que é menos pior. Porque geralmente não, mas muitas vezes aparecem clientes que estão vivendo uma situação complicada, que não tem como sair e que a gente tem que acabar tomando decisões difíceis, porém que vão fazer com que ele consiga sobreviver. Que na passagem do tempo isso é muito comum. Por exemplo, empresas com dívidas astronômicas. A gente vê dívidas assim com taxas de juros enormes. Muitas vezes o papel do advogado é o quê? É tomar uma decisão difícil para o cliente, que é o quê? Olha, a gente vai ter que fazer uma ação, ou nós vamos ter que ajudar ele a encontrar algum tipo de empréstimo ou alguma coisa que ele consiga fazer uma tomada de decisão difícil, que às vezes é tomar uns juros para pagar uma dívida,
com juros menores do que ele pagava. Trazer uns juros mais saudáveis. Então, são coisas que a gente vai, com o passar do tempo, tanto aprendendo, porque hoje em dia tu não trata mais o cliente tão somente o processinho, chegou aqui, vamos fazer o processo. Não, muitas vezes a gente tem que lidar com situações familiares, temos que lidar com situações de empresa, situações assim que não estão dentro do direito, a faculdade não nos ensina a fazer isso, mas que tu, como advogado, tu vai ter que lidar. Por quê? Porque isso é uma coisa extraprocessual, mas que é totalmente necessária para te conseguir lidar com o teu cliente. O difícil é e sempre foi lidar com as pessoas. Então, nós devemos sim prestar atenção no que elas comunicam-nos e tentar achar a solução necessária dentro das possibilidades que temos. Claro, sempre prevendo as nossas atribuições, sempre tentando atingir e agir através do que nos é delimitado pelo Código de Ética, assim como todas as normativas necessárias, mas a gente tem que proporcionar o que, ao meu ver, é o papel do advogado, que é o quê? O benefício, o trabalho para o melhor benefício do cliente. É difícil? É difícil, mas a gente sempre tenta atuar da melhor forma. Passado esses livros um pouco mais, digamos assim, pesados, eu sempre acho que o papel do advogado ele é muito de pensamento. Muitas vezes a gente resolve problemas não através de uma vasta doutrina, mas muitas vezes através do simples pensamento. A gente chegar numa escalada onde a gente consiga delimitar o que é papel, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E para esse livro, eu sugiro, para isso, para a gente conseguir fazer essas reflexões da forma correta, eu sou um pouco, eu sou adepto do estoicismo. Então, para mim, esse livro é um dos, assim, que a gente consegue ter muita coisa boa para a gente tirar, tanto para levar para o nosso dia a dia quanto para o nosso papel de advogado, que é Meditações, do imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador romano que viveu entre 1121 e 1180 depois de Cristo. Ele viveu sobre 19 anos de governo e o governo dele foi um governo bem diferente. Por quê? Porque ele era um imperador mais voltado à filosofia. Ele pensava um pouco mais. E nesse livro a gente faz o quê? Ele é como se fosse um diário de bordo do Marco Aurélio, que ele fazia algumas reflexões. E nessas reflexões ele fazia os pensamentos para com que ele conseguia concatenar a vida dele. É bem interessante a leitura, por quê? Porque ele não é uma leitura... É uma leitura rápida, é um livro bem pequenininho, é tranquilo, mas que tu tem muita capacidade de fazer reflexão. Tu consegue parar naquilo ali, muitas vezes tu lê uma frase e ela consegue te deixar 10 minutos pensando sobre, e tu consegue fazer muitas análises e muitas junções quanto a isso. É bem interessante e eu sugiro a leitura de vocês. Uma das citações dele que são bem interessantes e que ajudam aos pensamentos é a seguinte: o que fazemos agora ecoa na eternidade. Então, o papel do advogado, muito embora a gente pense, é só um processo, mas o papel desse processo na vida da pessoa, muitas vezes ela pode durar 20, 30, 40, 50, pode durar gerações, inclusive. Por exemplo, um inventário. A pessoa pensa, bom, eu vou ali, vou fazer o inventário, acabou o inventário, tchau. Essa terra, ela necessariamente ela saiu de algum lugar. Ela já existia. Existe um título de propriedade prévio. Então aquela história ela já vem. Tu, como advogado, tu faz essa história continuar. Tu faz o inventário. A partir disso, tu tem uma partilha. Com essa partilha, ela vai ser jogada para frente, vão ser criadas novas matrículas. Daqui a pouco, naquela terra que tu fez a partilha, vai ser criado um condomínio. Da tua pequena ação que foi ajudar numa partilha bem feita para que ela fosse registrada, fosse feita toda correta, depois geraram mais 50, 100, 200, 300 lotes. Tu vai impactar indiretamente na vida de 300 pessoas lá na frente, 300 famílias lá na frente. E dessas 300 famílias, daqui a pouco, tantos outros inventários, tantas outras coisas podem se gerar a partir daí, quantos nascimentos. Então, tudo que tu faz hoje, pontualmente, um trabalho bem feito, ele é totalmente necessário, porque o impacto que tu vai gerar agora, ele não é tão somente de agora. O que tu fizer hoje, ele ecoa para sempre no mundo jurídico. O que tu faz na matrícula, que tu fez a matrícula há 5 anos atrás, ele ecoa hoje. Ele vai ecoar ali para frente. Regularizações, tudo isso é muito importante, porque tudo que a gente faz, todas as decisões, todas as
pequenas alterações que a gente consegue fazer no dia a dia das pessoas acabam gerando esse eco eterno na vida das pessoas, assim como na nossa vida também. Bom, para finalizar, nós temos mais um livro aqui que ele é bem simples e um pouco tanto polêmico para o momento atual, mas não tão polêmico que as eleições já passaram. E nós temos este livro, que é Como as Democracias Morrem. Não é um livro que apela para a direita, não é um livro que apela para a esquerda, é um livro que demonstra como que as coisas e os institutos democráticos eles são cada vez mais deturpados. É uma leitura muito interessante, eu recomendo fortemente. Por quê? Porque ele faz uma análise da transição entre o governo Obama para o governo Trump. Então, a gente tem a transição entre o governo de esquerda para o governo de direita e, posteriormente, o retorno nos Estados Unidos ao governo de esquerda. Então, é uma leitura muito interessante porque ela consegue fazer um apanhado de tudo o que aconteceu, de todas os efeitos dessa transição de governo no povo americano. O que a gente pode fazer uma análise muito boa para a nossa cultura atual, do que está acontecendo no Brasil. Tínhamos um governo amplamente de esquerda, centro, que era o governo Dilma Temer, que foi transferido para um governo de direita e agora eleva-se a um governo de esquerda. Então é papel sim do advogado saber o que são os efeitos dessa transição e tentar adequar tanto os clientes quanto as suas expectativas, quanto a tentar conduzir para que as coisas sejam o mais tranquilas possíveis para o nosso dia a dia. A gente tem que saber o que está acontecendo e fazer as assimilações necessárias para que a gente consiga instruir nossos clientes e fazer com que a advocacia ela não sofra tanto quanto as demais áreas, que tu consiga ter o conhecimento para conseguir fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível. Acredito que a leitura ela é muito importante, não só desses livros, mas de muitos outros também, porque ela desenvolve o pensamento crítico, ela diminui o estresse, aumenta o nosso vocabulário, faz com que a nossa criatividade seja expandida demais, a gente consegue pensar em muitas outras coisas e fazer assim, junções e assimilações que normalmente a gente não faria. Vai melhorar também a capacidade de argumentação de vocês, ajuda a gente a conseguir se colocar no lugar das pessoas, porque, querendo ou não, a advocacia ela é uma situação muito complexa, porque às vezes a gente tem um problema, a gente vive aquele problema na advocacia, mas a gente não vive ele como parte, a gente vive ele como advogado. Então, a vivência desse problema como parte, ela é diferente da vivência como advogado. E a gente tem que conseguir assimilar isso e tentar, claro, na medida do possível, colocar-se no lugar da pessoa e tentar ajudar para com que a situação dela se torne cada vez melhor e menos sofredora, digamos assim. Além disso, a gente tem uma coisa que a leitura em si, ele aprimora muito a interpretação de texto. A gente tem que conseguir interpretar bem textos, escrever bem, para que a gente tenha mais sucesso nas nossas leads, assim como nas proposituras que são feitas para nós diariamente. Muitas vezes, uma palavra, duas palavras na leitura, ou como a gente consegue conduzir as coisas, a gente vê que pode ter mais sucesso. Um outro livro também que é legal é Storytelling, do Carmine Gallo, que ele fala sobre como criar uma história, um enredo, para que a gente consiga conduzir as coisas dentro de uma história que seja mais compreensível para as pessoas que estão lendo, o que é totalmente necessário na situação do judiciário hoje em dia, por exemplo. Bom, pessoal, não vou me estender muito, espero que todos tenham gostado. Caso vocês precisem de qualquer coisa, estarei à disposição. A doutora Fernanda já me deixou com autoridade para passar para vocês o meu e-mail. Vou manter ele registrado depois aqui no final do vídeo e a gente vai conversando. Qualquer coisa que vocês tenham de dicas de leitura, assim como queiram mais dicas ou tem algum assunto específico que vocês queiram saber alguma coisa, eu fico à disposição para a gente poder continuar isso. Por quê? O importante da leitura, ela não é tão somente a gente ter não é o conteúdo, muitas vezes, que a gente lê, não é a doutrina que a gente vê, mas a gente conseguir aplicar isso e fazer as conexões necessárias para a gente ter um entendimento melhor. Por fim, agradeço a todos pela presença, agradeço a todos pela oitiva e espero que estejam saindo bem. Qualquer coisa que vocês precisem, estou à disposição. Certo? Muito obrigado a todos, um bom final de semana e uma boa tarde. Tchau, tchau.